Olá, pessoal. Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse quadro Aconteceu na História da Igreja. Esta é a quarta semana desse vídeo, é o quarto vídeo que eu estou fazendo, né, para vocês. Espero que estejam gostando, espero que deixem aí seu like, que visualizem o vídeo inteiro, que compartilhem com outras pessoas, deixem comentários se tiver algo relevante que queiram dizer, ou mesmo que não seja algo tão relevante assim, qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer sugestão sempre vai ser bem-vinda, tá bem? Vamos ver esta semana os acontecimentos de 22 a 28 de janeiro. A gente sempre pega do sábado até a sexta-feira seguinte. Hoje, 22 de janeiro, a gente comemora o aniversário do início da Escola dos Profetas, em Cleveland, Ohio. Foi no ano 1833, como vocês podem ver nessa imagem aqui, no que seria o sótão de uma casa. Funcionou pela primeira vez a Escola dos Profetas em Kirtland. E a Escola dos Profetas tem uma relevância muito grande para a igreja, porque foi aí que começou todo o programa, né, todos os programas, na verdade, da igreja na área da educação, na área de ensino. Então, tudo que hoje em dia é escola dominical, centro de treinamento missionário, é, o programa de currículo das organizações, dos fóruns, tudo que hoje é o sistema educacional da igreja, as universidades da igreja, tudo surgiu desse embrião aí, a escola dos profetas. Outra coisa interessante do dia 22 de janeiro é que em 1979, o presidente Ezra Taft Benson, que na época era presidente do Quórum dos Doze, dedicou o Uruguai à pregação do evangelho. Né? A igreja estava presente no Uruguai há bastante tempo, mas não havia sido dedicada ainda. Então, o presidente Benson fez essa ordenança, abençoou do Uruguai, e o Uruguai se tornou uma das nações onde a igreja é mais forte no mundo, né? Em termos proporcionais, porque eles têm uma população bem pequena. O Uruguai é muito forte, eles têm somente 3 milhões e meio de habitantes, né? Mas tem um templo, duas missões, 18 estacas, né? Um país muito forte, onde a igreja é muito forte. Já no dia 23 de janeiro, a gente tem dois dados que são meio curiosos, porque se relacionam à mesma família. Né? No ano 1918, faleceu, bastante jovem ainda, Hiram Mack Smith, filho de Joseph F. Smith, que na época era o presidente da igreja, e avô materno de Amy Russell Ballard, que é o nosso atual presidente interino do Quórum dos Doze. E Hiram Mack Smith, ele servia como membro do Quórum dos Doze. Ele serviu desde 1901 até 1918, quando faleceu. E o irmão dele, Joseph Fielding Smith, se tornou, nesse mesmo dia, né, foi ordenado e designado 10º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, no ano 1918, faleceu um irmão e, há 52 anos depois, exatamente 52 anos depois, o outro irmão, bem mais novo, foi ordenado presidente da igreja, né? Aqui nessas imagens vocês podem ver, a primeira imagem, o presidente Joseph F. Smith, o filho de Hiram Smith, né? Sobrinho de Joseph. Hiram Mack Smith, filho de Joseph F. Smith. O presidente Amy Russell Ballard, né? Neto, filho de uma das filhas de Hiram. E o seria o tio-avô do presidente Amy Russell Ballard, irmão de Hiram Mack Smith, Joseph Fielding Smith, que se tornou presidente da igreja, né? E ele tem uma importância muito grande na história da igreja. No dia 23 de janeiro ainda, no ano 2000, o presidente Hinckley, que na época era o presidente da igreja, dedicou o templo de Kona, estado do Havaí, e em 2020 faleceu Clayton Christensen, santo dos últimos dias, professor da Universidade de Harvard, né? Muitos
Membros da igreja serviram como professores na Universidade de Harvard, na Faculdade de Ciências da Administração, né? Então, e muitos foram, inclusive, diretores do curso, coordenadores do curso, e ele foi um deles. E ele foi o criador de uma teoria muito inovadora, que é da inovação disruptiva. Além de ser uma teoria inovadora, a teoria era sobre inovação. E é uma teoria muito importante na teoria da administração. E hoje é usado também em outras áreas do conhecimento, em outras profissões. É muito usado na área de comunicações, né? Muito na área de jornais, tudo isso. E ele também é autor desse livro, O Poder do Missionário do Dia a Dia, o que e como compartilhar do Evangelho. É um homem que foi extremamente dedicado a, a fortalecer as pessoas, né? Um bom, excelente ministrador, pelo que as pessoas que conheceram ele falam. Inclusive, eu conheço um membro da igreja que estudou em Harvard, né? E conheceu ele, apesar de que era de outro curso, mas realmente era uma pessoa excepcional. E no dia 24 de janeiro, aconteceu algo muito importante aqui no Brasil, porque nesse dia foi dedicado o primeiro marco histórico da igreja na área Brasil, em frente a uma casa em São Paulo, onde James Edras Faust residiu quando serviu como supervisor da área. Nessa época não havia presidência de área, não havia presidência de área em lugar nenhum no mundo, mas a primeira presidência designava um membro do Coro dos 70 para ser supervisor da área. E James E. Faust era o supervisor da área nessa época. E ele residia em São Paulo. E essa casa, depois, né, do crescimento da igreja, ela serviu para outros propósitos, né? Nessa época, ela era sede da igreja no Brasil. Então, se realizava, não só era a residência do supervisor da área, mas era também sede administrativa, se realizava reuniões de liderança, etc. Foi a primeira sede do Centro de Treinamento Missionário do Brasil, né? O Centro de Treinamento Missionário hoje é um prédio magnífico, mas ele funcionou em muitos lugares provisórios, digamos assim, entre aspas, e o primeiro foi esse, e hoje é a sede do escritório da Missão Brasil São Paulo Oeste. Essa aqui é a residência, vocês podem ver nessa foto no canto superior, uma placa com o nome da igreja, né, na parede, na interna, e do lado de fora, no jardim, essa outra placa que tem, que está retratada nessa outra foto aqui ao lado, onde diz uma casa missionária. Tem a descrição, a explicação, né, da história dessa casa, o propósito disso aí. Esse é o marco, é essa placa aí, que foi dedicada, e o local todo foi dedicado, né, como um marco histórico da igreja. Existem poucos no mundo, e, salvo engano, este ainda é o único que temos no Brasil, né? Existem poucos realmente no mundo, e é um privilégio ter um desses no Brasil. Espero que a gente possa ter mais também no futuro. Agora, no dia 25 de janeiro, foi dada a Joseph Smith uma revelação durante uma conferência de líderes, e ele foi apoiado e ordenado presidente do sumo sacerdócio. Foi algo que foi determinado nessa revelação. E essa revelação hoje está registrada na seção 75 de Doutrina e Convênios, né? Então, foi um passo muito importante na restauração, no processo de restauração inicial nessa época, que Joseph Smith fosse ordenado presidente do sumo sacerdócio, porque antes ele somente tinha sido ordenado elder e apóstolo, claro, mas também era preciso que ele fosse confirmado como presidente do sumo sacerdócio, para ele ter realmente, foi um passo a mais, até que ele obtivesse todas as chaves do sacerdócio. Posteriormente, a gente sabe que no livro de Kirtland ele recebeu outras chaves do sacerdócio, que são parte hoje desse manto sagrado como presidente do sumo sacerdócio, presidente da igreja, e esse dia realmente foi importante, até como preparação para o recebimento dessas outras chaves no templo de Kirtland, 4 anos depois. E em 1888, faleceu David Whitmer, que havia servido como membro do Quórum dos Doze. Entre 1828, 29, perdão, e 1838. Na verdade, ele tinha servido como testemunha do livro de Mormon, né? E é mencionado aí
1828, porque as testemunhas do livro de Mórmon, isso eu vou explicar melhor no dia que a gente for ver a criação do Quórum dos Doze, eles serviram como, eles auxiliaram a primeira presidência a selecionar o Quórum dos Doze, e foram eles que ordenaram os membros do Quórum dos Doze a esse ofício. Né? Por isso ele contou desde essa época. E ele tinha sido removido, né, do Quórum dos Doze, ele, e assim como outros membros originais do Quórum dos Doze, cometeu alguns atos de apostasia, mas ele nunca negou seu testemunho do livro de Mórmon. Né? E no dia 25 de janeiro, no ano 1900, o Congresso dos Estados Unidos tinha algo interessante nessa época que existe ainda hoje. Vocês viram recentemente o Congresso teve que decidir, né, se aceitava ou não a eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Isso não foi só porque foi polêmica a eleição, é porque o Congresso tem que confirmar todas as eleições que são feitas, né? Eles não são a nível federal uma democracia. Nos Estados Unidos a democracia só existe no nível dos estados e das cidades, no nível federal não é. O Congresso é quem controla tudo e o Congresso pode escolher até se rejeita pessoas que foram eleitas para ser parte do Congresso, como no caso de Brigham H. Roberts. Ele era um líder muito importante na igreja, um grande pioneiro. Ele chegou a ser membro da presidência dos 70 e foi o presidente sênior dos 70. Ele foi historiador da igreja. Ele que publicou a história da igreja em 6 volumes, que foi apresentada na Conferência Geral posteriormente. E nesse ano ele havia sido eleito como deputado, né, como membro da Câmara de Representantes, mas foi rejeitada a sua posse. Né? Ele não pôde assumir o cargo, porque o Congresso dos Estados Unidos entendeu que, como ele havia praticado a poligamia antes, né, anteriormente, ele havia se tornado incapaz de exercer qualquer cargo político eletivo. Apesar de que essas restrições legalmente já haviam sido abolidas, né? E as pessoas foram todas anistiadas, foram perdoadas por esse crime, porque a poligamia era considerada um crime nos Estados Unidos. Ah, mas mesmo assim, mesmo após a revogação de toda essa legislação, ele ainda foi impedido. Isso era uma forma de continuar perseguindo a igreja. O Congresso dos Estados Unidos ainda tinha um ressentimento, pelo menos nesse momento. Diferente do que aconteceu depois, com o senador Reed Smoot, a quem eu mencionei em um outro vídeo. Se vocês forem olhar os vídeos anteriores, vão encontrar. E que foi aceito, foi bem aceito, foi para senador, né? Mas foi alguns anos depois. Então, mas mesmo assim, foi interessante, porque vejam que ele foi eleito em 1898. Demorou 2 anos o Congresso dos Estados Unidos discutindo se ele podia ser admitido ou não. E acabou já no fim desse período rejeitando a participação dele no Congresso. Mas foi bom porque a igreja pôde expor muito sua doutrina, sua história, surgiram muitas fake news, né? Fake news não é uma coisa de hoje, sempre existiu. A igreja pôde desmentir muitas dessas fake news, foi algo interessante. Também no dia 25 de janeiro, mais recentemente, opa, passei demais, ah, foi acrescentado um novo recurso no aplicativo Ferramentas para os membros, a ferramenta do membro, e ao site da igreja. E através dessa ferramenta, desse recurso, os membros podem enviar referência diretamente para os missionários. Você não precisa mais falar com os missionários da sua ala, dizer que tem uma referência para alguém, dá para eles passarem para o escritório da missão, para o escritório passar para os missionários designados para o local onde a pessoa mora. Né? Isso é muito complicado, principalmente quando a pessoa é de outra missão, mas isso não existe mais. Você entra nesse sistema, coloca os dados da pessoa, o endereço, claro, outra forma de contato, e o sistema vai enviar para aqueles missionários. E no ano 2019 aconteceu algo, acho que vocês devem lembrar, porque o presidente Nelson publicou através das redes sociais uma mensagem especial de agradecimento e promessas de bênçãos para as mulheres da igreja. Ele convidou elas a fazer algumas coisas, né? E, e prometeu também muitas bênçãos importantes a elas, como partes, as mulheres sendo parte importante da restauração
e da coligação de Israel. E no dia 26 de janeiro, Joseph Smith foi confirmado presidente do sumo sacerdócio por voto de apoio da igreja na conferência. Então, naquele dia anteriormente que eu mencionei, ele foi designado pelos líderes, né, foi apoiado pelos líderes, e aqui ele foi confirmado esse voto de apoio da igreja, né, a ele. E no dia 27 de janeiro de 2008 faleceu Gordon Bittner Hinckley, 15º presidente da igreja. Ele tinha 98 anos na época e foi o mais longevo dos presidentes da igreja até hoje. Né, de todos os 17 que nós temos até hoje, presidentes da igreja, ele foi o que viveu por mais anos. Né? O presidente Nelson, a gente acha ele tão velhinho, mas na verdade ele não tem 98 ainda, né? Mas Nelson ainda vai. Talvez ele passe. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Então, é isso, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido. Como eu menciono já sempre, deixem seus comentários se vocês acham que faltou alguma coisa. Eu sei que hoje eu falei rápido demais, não sei porquê, mas se faltou alguma coisa, se tem algo que vocês querem que eu explique melhor, que não ficou claro, podem deixar aí nos comentários ou podem entrar em contato de qualquer outra forma. Com todo prazer eu vou explicar, vou corrigir, vou revisar isso aqui. Eu guardo o arquivo com todos esses textos e sempre posso revisar, né, para que não se repita o erro e nem fique faltando nada. Então agradeço a vocês, espero vocês na próxima semana para mais um vídeo de Aconteceu na História da Igreja. Até mais.